Bom, né? É o Chapelém. Vamos falar de frio aqui, gente. Ó, moradores de Belo Horizonte seguem tendo que enfrentar as madrugadas e manhãs geladas, viu? Pelo segundo dia seguido, a capital mineira bateu o recorde de frio. Os termômetros marcaram no início desta terça-feira 8,9 graus Celsius na região oeste. Segundo a Defesa Civil Municipal, a sensação térmica chegou aos 9,4 graus negativos, amigo. A temperatura é menor do que foi registrado ontem na mesma região, que até então era o recorde do ano. O valor era de 9,9 graus Celsius. Na Pampulha, temperatura mínima nessa terça foi de 9,2 graus, com sensação térmica de 10,6 graus entre 5 e 6 da manhã. João. Lucas, e os moradores podem esperar mais frio, viu? Há possibilidade de recorde durante a semana. Conversar com ele, né? Ver se tem isso mesmo. Você falou 9,2 na Pampulha, no Cercadinho 8,9. Exatamente. Olha, errado, frio então. pra caramba. Perdão. Inclusive, eu tô ligando pra um pinguim pra fazer escola. Como é que eu sobrevivo? Vambora. Desde ontem viralizando, né? É o novo, né, João? Influencer aí das redes. Esse aí. Ele que é colunista aqui do Radiocast, grande Gaian, Dayan Diniz de Carvalho, da Defesa Civil, que trouxe um vídeo importantíssimo, Dayan. Parabéns, aliás, à Defesa Civil e você pelo vídeo com dicas e um alerta para a população. Temperatura caindo, a gente tem que ficar realmente atento. Seja bem-vindo ao Central 98, Dayan. Gente, antes de mais nada, é um prazer enorme fazer parte desse programa. O prazer é todo seu. João, Paulo e Lucas, um sonho realizado estar aqui presente, podendo contribuir. Realmente, Paulo, se você me permitir, também tem uma similaridade entre os dois municípios de Belo Horizonte e Belém. Os dois começam com a letra B. Exatamente. É mais sagaz que você, Paulo. Não, e outra coisa, e se Nenel foi pra lá, esse B é de boteco. Você pode ter certeza. Com certeza. Você pode ter certeza. Com certeza. Mas, daí, você está falando de frio, é um negócio interessante, porque a gente não consegue entender o trabalho da Defesa Civil como um todo. É só para ressaltar isso. Na época que tem calor, tem queimada, está lá a Defesa Civil. Aí tem enchente na chuva, está a Defesa Civil. O calor exagerado, os idosos sofrem, as pessoas na rua passam mal, está lá a Defesa Civil. Vem o frio, está aí a Defesa Civil. Esse trabalho da Defesa Civil é muito importante. O que vocês no frio, por exemplo, agora, têm como foco central na atuação da Defesa Civil? Perfeito. Então, antes de mais nada, né, acho que vale a pena a gente compartilhar que a Defesa Civil de Belo Horizonte a Defesa Civil como um todo é um sistema, né? Então, basicamente, a hierarquia federal, estadual e municipal, e a gente olha para Belo Horizonte. Então, nesse sentido, olhamos muito para o olhar preventivo, né? Então, a Defesa Civil está com alerta de baixa temperatura aberto, então a expectativa é que esse alerta tenha validade até sexta-feira. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, desencadeia diferentes ações. Uma delas é a abertura de abrigos temporários para aqueles, por exemplo, em situação de rua. Então, essa é uma ação importante, onde a gente orienta e tem que ser por livre vontade, né? A pessoa tem essa oportunidade de fazer esse deslocamento. Então, o alerta preventivo diz que as temperaturas mínimas vão oscilar em torno de 9 graus e a expectativa nossa é que, conforme hoje, amanhã também a gente tem um frio, uma incursão de uma massa de ar frio em BH, região metropolitana. Ô, Dayan, e quando a gente fala muito frio, né, o frio, eu até falei esses dias, infelizmente, a gente tem que tomar um cuidado, né, principalmente com as pessoas em situação de rua, que necessitam desses cuidados, porque a gente já vê mortes. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos uma morte esse ano, infelizmente, uma notícia muito triste. E o que a gente pode falar para a população, quais cuidados nós devemos ter, porque esse frio começou na segunda-feira, mas vai até a sexta-feira. Perfeito. Então, João, e teleouvintes, né? Um bom dia a vocês também. A gente lá na Defesa Civil, a gente orienta inicialmente a você ficar em local seguro, então ficar abrigado e agasalhado é extremamente importante. A Defesa Civil também orienta a você manter-se hidratado, porque em paralelo a essas incursões de ar frio, a gente também tem ondas de tempo seco, então a baixa umidade também incomoda, é importante manter a hidratação. Naqueles locais onde você tem baixa circulação, tentar manter a janela aberta para favorecer a circulação do ar, quando tem aglomeração de pessoas. E antes de mais nada, né,
recomendação redobrada, né, uma atenção especial para crianças, idosos e aquelas pessoas que têm problemas respiratórios. Então, são algumas orientações e, em caso de potencializar algum problema respiratório, procurar um especialista. Dayan, hoje foi 8,9 graus, né? Já é muito baixo. Perfeito. Tem possibilidade de ter um novo recorde amanhã, temperatura Perfeito. caindo ainda mais? Então, é importante a gente compartilhar, né? Julho é o mês com a temperatura mais baixa do ano. Em média, pegando de referência o Instituto Nacional de Meteorologia, a gente espera, de 91 a 2020, 15,4 de temperatura mínima em torno, representando Belo Horizonte. A gente está tendo 8,9. Então, a expectativa é que amanhã essa onda de frio também permaneça, aumente as áreas em Belo Horizonte. A expectativa é que fique abaixo de 9 graus também. E aí, na quinta e na sexta, pode subir para 10, 11, que ainda causa desconforto. É uma atenção redobrada, principalmente nessas primeiras horas da manhã. Exatamente. Né? Entre 4 e 6 horas da manhã, que realmente o bicho pega. Fim de semana, a gente já tem um alívio aí, né? A gente já tem uma sinalização de aumento nas temperaturas, né, Dayan? Então, é importante você falar isso, Lucas, porque a questão do aumento de temperatura, né? Tem uma contribuição da meteorologia que é a interpretação da amplitude térmica. Sim. Que é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, por mais que a gente tenha sensação térmica negativa, como foi colocado por vocês, temperatura muito baixa pelas primeiras horas da manhã, à tarde a temperatura está ficando em torno da média. Então, por exemplo, para hoje 24 graus. Então, quando você fala que vai melhorar para o final de semana, as manhãs vão continuar sendo frias, relativamente frias. Aí, à tarde, com o predomínio do sol... É aquele famoso clima que você não sabe o que fazer com o seu agasalho, né? Você sai todo encapuzado, aí de tarde você fica com aquele trambolho na mão. Você vai tirando naturalmente durante o dia. Sim. É desse jeito. É interessante o que disse o Dayan, que a gente tem que ressaltar, voltar um pouquinho na situação dos moradores, das pessoas que ficam em situação de rua. O fato de não poder ter uma ação do poder público. Eu sempre tenho dúvidas com relação a isso, porque eu acho que o ônus do administrador é interferir. E me corrija se eu estiver enganado, é o meu modo de ver. Quando eu vejo alguém na rua e eu tenho o poder de gestão sobre a cidade, deixá-lo na rua no frio é muito mais criminoso do que forçá-lo a ir a um abrigo e ser abrigado. A minha opinião. Eu sei que tem muita gente que diz que isso é higienismo, tem muita gente que briga quando a gente fala sobre isso, mas eu acho que se eu fosse um administrador público, um prefeito, um gestor das políticas macro da cidade, eu teria vergonha de dizer que tem um morador de rua no frio, passando frio, e que não pode ser levado para um abrigo. Como é que é a situação que vocês enfrentam e qual é o poder de convencimento que vocês têm quando vocês se deparam com essa situação? Então, antes de mais nada, é importante ressaltar que a Prefeitura ela tem essa abertura no que diz respeito a desenvolver ações para a retirada desse morador em situação de rua. Então, a gente vê com muito... É positivo olhar no sentido de que ele não... Eu concordo com você quando você fala de que é melhor não deixá-lo no relento do que... né? Respeitar a vontade dele. Então, às vezes o forçar você pode estar salvando a vida dele, né? Sim. Então, é um trabalho de formiguinha, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito da ação da pasta da assistência social, mas no lado de proteção e defesa civil, a gente tem um grupo de gestores na parte operacional, onde a gente compartilha essa informação interna no nível de gestão e as ações são desencadeadas, cada um com a sua atribuição. Então, no olhar da defesa civil, a gente apoia operacionalmente no deslocamento das equipes. Sim. Mas tem uma parte da equipe dentro da Prefeitura de Belo Horizonte que é responsável por essa ação mais direta. Então, entra assistência social e entra, em alguns momentos, até doação de cobertor. Mas é importante frisar, tá? O ponto de vista da Defesa Civil, que é ou até compartilhado com as outras pastas, é que o morador de rua tem que ser assistido. Então, o abrigo temporário, ele está sempre de portas abertas para receber essa situação. E a Prefeitura até nessa madrugada, né, desde ontem, reforçou essa entrega de cobertores e essa Perfeito. assistência aos moradores. Inclusive, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estão saindo às ruas para fazer a entrega desses materiais. Nos últimos meses foram entregues cerca de 2.000 cobertores, dados apresentados aí pela Prefeitura. Daí eu queria voltar um pouquinho na questão da meteorologia para a gente falar um pouco da sensação térmica, porque sempre tem uma dúvida. E
lugares mais altos, né, tem um vento que interfere nisso e isso aumenta, né, a sensação de frio. E tem uma curiosidade que eu tenho, porque, por exemplo, hoje, a sensação térmica na Pampulha estava maior do que a temperatura. Tem como? Tem como isso? O que é isso? Então, é muito interessante isso, João, que você está falando, porque está tendo uma discussão interna na nossa pequena comunidade aqui de Belo Horizonte, de meteorologistas, porque, não, sério, é importante compartilhar. Confusão, inclusive, com a imprensa. Vocês não sabem a cara que o Lucas está fazendo para mim. Não, mas é verdade, porque é desconhecimento, a gente tem um desconhecimento. Os amigos da imprensa falam, mas peraí, é a pergunta que o João fala, não faz sentido. A sensação térmica está maior do que a temperatura? Exatamente. Como é que tá isso? A gente quando vivenciou essa situação, a gente também se surpreendeu. Aí fomos na literatura. Existe uma publicação do Instituto Nacional de Meteorologia recente, onde eles incluíram, além do vento e da temperatura, que eram os dois fatores que geravam, dentro de uma equação, geravam um valor que você associava a isso e tinha um valor de sensação térmica, hoje entrou a umidade. Então, o fato de ter entrado a umidade está dando esse tipo de situação, parece ser incoerente, mas você tem que abrir a equação que calcula a sensação térmica e entender a contribuição da umidade, porque um tempo seco também incomoda. Entendi. E quando você tem ação dos ventos, vai dar esse tipo de situação. Mas é importante frisar que o motivo de dar maior é porque realmente você está levando em consideração o microclima onde está localizada a estação. Boa. Por que você tem uma sensação negativa na estação Cercadinho, que fica na Regional Oeste, saída aqui para o Rio de Janeiro, sabe? E a outra fica dentro do campus da FMG. Que uma está lá no alto, levando vento até na orelha. Você entende? Você entende? Então, o vento lá em cima, pela manhã, tem situações que chega a 60 km por hora e na Pampulha, lá dentro, não chega a 20 km por hora. Então, e você vê, por exemplo, a diferença que tem lá em casa e em outros locais onde eu vou, né? Casa de amigos, para que eu vou. Lá em casa, por exemplo, no Santo Antônio, tem um vento cortante frio de madrugada que é um negócio incrível, te dá uma sensação de muito mais frio do que você está sentindo. E você não observa isso em outros locais da cidade. Então dá essa diferença mesmo. Então, a umidade do ar, fechando a tua dúvida e esse seu raciocínio, o Lucas, o microclima onde está localizada a estação favorecia com que você sentisse menos frio, apesar da temperatura no sensor estar mais baixa. Então, fatalmente, na UFMG, é a influência da mata da UFMG, na evapotranspiração daquela microfloresta, naquele microclima. É isso. Recorde de frio em Belo Horizonte, amigo. Prepara o agasalho, principalmente nas primeiras horas do dia. 8,9 graus no termômetro hoje. Olha. É na região oeste de Belo Horizonte. Daiane Diniz de Carvalho, o nosso porta-voz da Defesa Civil aqui na 98, colunista do Radiocast, professor. Vou falar os outros epítetos, não, porque isso é no privado. Eu tô esperando. Você quer falar, Paulo? Vocês não vão tá de boa? Não, né? Vamos, não, a gente nunca briga. Daí, sexta-feira você está de volta, Só né? os bastidores. Sexta-feira você está na área? Sexta-feira a gente está aí, se tudo der certo. Firme Comunidade forte, às 3 horas. Radiocastense. Comunidade Radiocastense às 15 horas. Muito bem, Daiane. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer foi tudo nosso. E Paulo, desejo sucesso no novo programa. Democratize. Opa, obrigado. Começa hoje. Com certeza vai ser um sucesso. Valeu, obrigado. Forte abraço a todos. Prazer enorme. Um João, abraço. Lucas, um abraço e bom dia a todos. Tu és um baba-ovo, né?